Boa tarde, crianças. Estamos aqui mais uma vez juntos, mesmo mediante essa pandemia aí que estamos atravessando, mas logo, logo tudo isso vai passar. Nós estamos aqui independente de presencial ou não presencial. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com a classe dos números naturais, certo? Ou classe dos números decimais, porque eles são contados de 10 em 10. Assim como na disciplina de língua portuguesa, as palavras pertencem à classe gramatical, os números também. Nós temos na disciplina de língua portuguesa, as palavras pertencentes à classe substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Nós temos essas classes. Apesar de nós, crianças, só termos trabalhado a classe do substantivo, adjetivo, pronome, artigo e verbo. Então, assim como na disciplina, como eu já falei, na disciplina de língua portuguesa, as palavras pertencem a determinadas classes, na matemática os números também pertencem a determinadas classes. Mas antes de começarmos esse estudo das classes, vamos apresentar aqui o desenho de um trenzinho. Né? E essas cabines, vamos dizer assim, ou vagões, são chamadas de classe. Eu tenho aí um trem com 3 classes, né? E aí, na matemática, nós vamos definir cada uma dessas classes como classe simples, começando de trás para frente da cabine, né? Começando de trás para frente da cabine, eu tenho a classe simples, né? A classe do milhar, e a classe do milhão, que é essa classe ou esse vagão colado com a cabine do trem. Então, nós temos aí esse trem. Temos também um trem menor. A depender do número, do tamanho do número, se ele vai ficando maior, ele vai tendo mais classe. Se ele vai ficando menor, ele vai tendo menos classe. É igual ao trem. Trem, quanto mais o trem é maior, mas tem mais classe. Né? Fosse o caso, ó, esse trem teria mais, ó. Então, o número também é assim. A proporção que eles vão ficando maior, eles vão tendo mais classe. Mesma coisa é o trem. A proporção que ele vai ficando maior, ele vai tendo mais classe. Então, eu tenho aqui um trem com 3 classes. Mas nós vamos ficar no momento com o de 2 classes, certo? Então, eu tenho aqui esse trem com 2 classes. E nós vamos entender, ó, essa classe começando, olha, começando da esquerda para a direita, começando do fundo para frente. Eu vou chamar de primeira classe essa que está aqui no fundo, certo? Eu vou começar do fundo para frente. Então, nessa última aqui, que só tem 2 vagões, a última classe é essa aqui. E a segunda classe é essa de cá. Então, eu tenho a primeira classe. Vamos dizer que cada janelinha dessa, como está aí, vocês estão vendo, cada janelinha dessa classe, ela vai receber o nome unidade, U de unidade, D de dezena, C de centena. Aí, vou pular para a classe, a segunda, né? Primeira, começando de trás para frente, eu tenho a primeira e a segunda, né? Começando de trás para frente. Que é assim, da última, eu começo da última, para chegar à classe que está encostada na cabine do trem. Então, aqui eu tenho a classe ou cabine, chamada simples, e eu tenho uma outra classe, né, que é chamada de milhar. Milhar. Então, o que é que eu quero passar para vocês nessa tarde? Que a depender de cada lugar que esse número se encontra, ou a sua posição, ele recebe um valor posicional, de acordo com a posição, valor relativo, relatividade.
Por exemplo, se eu digo, será que amanhã vai chover? Ah, não sei, isso é relativo, pode chover ou não. Então, a depender do que vai, das condições, né? Eu tenho um valor, terei ou não chuva. Assim é o número aqui. Ele é relativo, porque a depender do lugar onde ele se encontra, a posição que ele se encontra. Então, eu tenho aqui, nessa capinha que vocês estão vendo, meu dedo apontado, unidade, dezena e centena. E assim, a unidade, dezena e centena, elas vão se repetindo para as classes. Só tenho nessas classes unidade, dezena e centena, que são completas de 3 números. Essas classes são completas de 3 números. Passou de 3 números, eu tenho que criar uma próxima classe. Porque eu só posso ter, as classes só têm unidade, dezena e centena. E se as classes só têm unidade, dezena e centena, teve mais de 3 números, eu vou criar uma próxima classe para esse número. Então, nós estamos vendo aqui. A classe simples, a depender do valor, você está vendo, tudo aqui é número igual, 5, 5, 5. Mas 5 na unidade simples é 5 mesmo, certo? Mas na dezena, esse 5 já muda seu valor posicional. Por quê? Porque ele agora está na dezena. E o que é dezena? Para eu ter uma dezena, eu preciso ter uma fila com 10 unidades. Ou 10 coisas. Eu não posso ter na dezena unidades soltas. Eu só posso ter unidades fechadas, né, com 10. Isso também serve para a centena. A centena, eu não posso ter unidades soltas. Eu tenho que ter os grupos, as filas, né, o grupo, vamos dizer melhor, de 100 unidades. Certo? Então, as unidades, elas não podem estar soltas na dezena e nem na centena. Para isso que chama a casa dela, a casa é a casa da unidade, da dezena e da centena. Então, unidade mora na casa da unidade, dezena mora na casa da dezena, centena mora na casa da centena. Contei 10 unidades, não pode ficar mais na casa da unidade, vai para a dezena. Contei 100 unidades, não pode mais ficar na casa da dezena, vai para a casa da centena. E assim continua. Certo? Então, nesse caso aqui, nesse último vagão, né, a classe simples, né, eu vou ter, ó, 5 na unidade é 5 mesmo, 5 na dezena, ó, eu vou ter 5 grupos de 10 unidades, aí vou ter 50, e na centena eu vou ter 5 grupos de 100 unidades. Não pode ter unidade solta repetindo na centena e na dezena. Isso só pode acontecer na unidade. Unidade mora na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena na casa da centena. Então, nesse caso, esses 5 da centena, eu vou ter 5 filas de 100, que eu tenho o valor de 500. No milhar, você está vendo aqui, ó, o que eu disse, essa casa pode ficar incompleta, só a última casa pode ficar incompleta. Ou seja, vindo, ó, da última para aqui, ela pode ficar incompleta. Que nesse caso, você está vendo só 2 números, está faltando o número para representar a casa da centena. Está faltando o número para representar a casa da centena. Então, aí, ó, eu estou na casa do milhar. O milhar vale 1000. O 1000 tem 3 zeros. O número 1000 tem 3 zeros. Então, ó, aqui na unidade, 2 na unidade é 2 mesmo, 2 coisas mesmo. Mas como está na casa do milhar, eu vou acrescentar 3 zeros e aí eu vou ter 2000. Na dezena aqui, o 2 está na dezena. Quanto vale o 2 na dezena? 2 filas de 10 unidades, 20. Mas como está na casa da classe do milhar, eu vou acrescentar mais 3 zeros e eu vou ter 20.000. E para esse aí, se tivesse 2 na centena, eu ia fazer a mesma coisa. Quanto vale 2 na centena? Então, eu teria 2 filas de 100 unidades e que daria 200. Mas, eu estou na casa do milhar. Então, eu vou ter, quanto aí? Eu vou ter, olha, 200.000. Voltamos já. Viu? É só questão de um pouco de tempo, ok?